O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse a outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús estavam voltando para casa e o Senhor Jesus os acompanha. Um deles se chama Cleofas. Provavelmente ele estava voltando para casa com a sua esposa, né? E esses discípulos eram bem próximos de Jesus, eram parentes de Jesus. E eles não reconheceram Jesus. E muitas vezes nós somos esses discípulos de Emaús que, diante da ação de Deus, da ação de Jesus Cristo na nossa vida, nós não reconhecemos que o próprio Jesus está agindo ali no meio de nós. Nós não reconhecemos que Jesus está presente nos nossos irmãos muitas vezes. Muitas vezes um irmão chega até nós, nos dá uma palavra de consolo e nós não percebemos que Jesus está agindo ali
na nossa vida e na vida da pessoa. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a gente enxergar Jesus Cristo. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, não o reconheceram, mas o seu coração ardia quando o Senhor Jesus falava com eles e explicava todas as Escrituras e tudo o que os profetas já tinham falado sobre Jesus, sobre o Filho de Deus, sobre o Messias, sobre o Salvador. Mas eles só conseguiram enxergar Jesus a partir do momento que o Senhor Jesus sentou-se com eles à mesa e partiu o pão. E aí o Senhor Jesus desapareceu. E eles voltaram correndo imediatamente, enfrentando todos os perigos da madrugada, para voltar e dizer aos discípulos que tinham visto Jesus Cristo. Como eu disse, nós somos os discípulos de Emaús. Nós também somos parentes de Jesus, somos família de Jesus, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é família de Cristo. Como família de Cristo, nós temos que reconhecer Jesus nas pequenas coisas, nas médias e nas grandes coisas também. Porque o Senhor Jesus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida e Ele caminha sempre conosco, assim como caminhou com seus discípulos. E nós temos que ter esse entendimento para enxergar que Jesus está caminhando conosco. E assim como os discípulos de Emaús, que não se preocuparam com os perigos da madrugada e atravessaram o deserto para chegar até os discípulos e anunciar esta boa nova, nós também temos que ser destemidos ao anunciar a boa nova de Deus, a boa nova de Jesus Cristo. Possamos pedir a sabedoria do Espírito Santo todos os dias para enfrentar o que for preciso, o que for necessário para levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.